a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos estudando então esse último trimestre de 2009 e estamos falando sobre Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Hoje estaremos vendo aí a lição de número 11, Davi e a restauração do culto a Jeová. Hoje estaremos então falando sobre Davi, que apesar dos seus grandes erros, seus pecados e os seus problemas familiares, era um homem que adorava a Deus, tinha como princípio de vida a adoração a Deus, e ele estava sempre buscando fazer alguma coisa para melhorar a comunicação entre o povo de Israel e Deus. E uma das coisas principais que ele fez foi trazer a arca, que estava na casa de Obed-Edom, e colocar em Jerusalém. Não havia ainda o templo construído, mas ele trouxe então a arca para Jerusalém, para que fosse prestado ali então um culto ao Senhor. E nós sabemos dos rituais que eram utilizados, que eram empregados para fazer esse culto. Então era um culto apenas formalista e que seguia normas, né? Todo culto tinha que ter sacrifício e deveria haver então várias coisas que estavam já pré-determinadas para acontecer neste culto prestado a Deus. Mas Davi então introduz a este culto a parte musical. Davi então separa levitas que tocam instrumentos, separa cantores, organiza tudo isso para que durante o culto prestado a Deus fosse então utilizada a partir daí a música, e que nós podemos chamar então de música sacra. Não é qualquer tipo de música, mas sempre a música baseada na palavra de Deus, que na época de Davi a maioria tinha sido escrita por ele mesmo, Davi. São os salmos de Davi, os principais aí utilizados na adoração a Deus. E o culto não tem apenas a parte de adoração, mas também a parte de louvor. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, até pelo que Ele fará. Já na adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e nós dizemos isso a Ele. Nós vamos até Deus. Um culto prestado a Deus, veja bem, é prestado a Deus. Então o principal aí é Deus, e todo culto prestado deve ter a resposta daquele que recebe esse culto. Deve aí ter a presença daquele que é adorado. Então quando nós prestamos um culto a Deus, nós esperamos que Deus se manifeste nesse culto. Então deve haver aí da parte nossa para Deus a busca, mas deve haver da parte de Deus o retorno, né? Nós falamos com Deus, mas também devemos escutar Deus falar conosco. E nós vamos ver aí nessa organização do culto que Davi faz, ele melhora essa condição de adoração, de legítima adoração a Deus. Jesus ensinou sobre isso, dizendo que a legítima adoração, a adoração que Deus deseja que nós façamos, seja a adoração em espírito e em verdade. E nós vamos ver então nessa lição, falando bastante sobre então a adoração. Davi conserta um pouco essa adoração para não ser formalista, nem apenas ritualista, embora todo culto tenha que ter os seus ritos, né? Tem que ter ordem, tem que ter organização. Paulo ensina sobre isso em 1 Coríntios. E lá em 1 Coríntios 14 especificamente,
ele regulamenta ali então o quê? A manifestação dos dons para que haja ordem no culto. Senão vai virar uma bagunça, é evidente. Agora, nós vamos ver que deve haver no culto espaço para a manifestação do Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que num culto tem salmos, tem doutrina, né? Tem louvor, tem adoração, tem testemunho. Então são várias coisas e dentre essas coisas existe também a oferta, né? Onde você oferta, você traz presentes, né? Você se dá também a parte financeira para ajudar a obra de Deus. Então são várias coisas no culto que nós vamos ver mais detalhes agora. É interessante nós notarmos no livro de Neemias, nós podemos ver no capítulo 8, no versículos 5 e 6, podemos ver aí a palavra de Deus nos orientando sobre esse princípio que existe também durante o culto, que é a leitura da palavra de Deus, o estudo, a explicação dessa palavra de Deus. Pode ser da forma de ensino, pode ser da forma de pregação. Vamos ver Neemias 8, 5 e 6, que diz assim: E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Glória a Deus. Então vemos aí Neemias introduzindo esse tipo de prestação de culto a Deus, de adoração a Deus, que é o verdadeiro sentido do culto. O culto, ele é feito para a adoração a Deus. Então é dirigido primeiro para Deus. E este culto contém então coisas que vão também edificar os que estão participando desse culto. Ele é dirigido a Deus, mas tem um proveito para aqueles que estão participando. A palavra é lida, é explicada, o louvor vem, e isso tudo vai levar este povo que está cultuando a Deus à adoração. Não se começa adorando já, mas tudo isso, essas partes do culto, vão levar o povo a adorar a Deus. Então o louvor vai conduzir à adoração. A pregação vai conduzir à adoração. O testemunho vai conduzir à adoração. Os salmos, os hinos, tanto cantados na língua entendida por todos, como cantados em línguas espirituais, que nós chamamos de língua estranha, mas de estranho não tem nada, e já que nós sabemos que são línguas espirituais, é o Espírito Santo falando. Então, também cânticos espirituais, cânticos cantados em línguas. É normal no culto. Tudo isso vai levar todo o povo à adoração. A adoração é o ápice do culto. Então, no final de um culto, deve o povo então estar adorando a Deus e Deus correspondendo a essa adoração, respondendo. Quando o povo de Israel adorava a Deus, Deus se manifestava com fogo, né, dizendo: estou aqui, estou recebendo culto. Então deve haver uma manifestação de Deus. É normal e espiritual, né? Não é natural, é espiritual, essa presença de Deus no culto. Nós devemos ver realmente que Deus está presente. Então deve ser normal essa manifestação ao final de um culto. Sendo que o culto tem hora para começar, mas nunca tem hora pré-determinada para terminar. Pode-se ter uma orientação, tal hora termina o culto, mas quem manda na igreja é Jesus Cristo. E se Deus vai receber a nossa manifestação de adoração, com a manifestação da sua presença, então quem vai querer sair da presença de Deus? Então nós devemos sempre ir para o culto, cultuar o Senhor,
esperando a manifestação do Senhor, sabendo que não tem hora de terminar, porque quem manda é Deus. E enquanto Ele estiver se manifestando, ninguém pode sair da presença de Deus e perder essa manifestação. Porque o objetivo de nós irmos é exatamente para que haja essa manifestação. Quando existe, nós temos que abraçar essa manifestação.